Boa noite, irmãos. Graça e paz. Abra, por favor, sua Bíblia, Palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo 10. E vamos ver o nosso papel na missão. Como tenho falado aos irmãos, no mês de agosto é um mês onde a IPB trata com mais clarividência a questão missionária. Então, se nós não aproveitarmos bem o mês de agosto, os outros meses fica muito mais difícil. Eu falei para vocês na semana passada que é interessante que nós exploremos mais dois temas muito cruciais. O primeiro tema é missões e o segundo tema, família. Esses temas nós precisamos sempre estar dando uma maior atenção, porque é necessário. Abra sua Bíblia, conforme disse em Lucas 10, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Nós vamos tratar nessa noite sobre o seguinte tema: o nosso papel na missão ou os aspectos da obra missionária, conforme o texto mencionado. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreve o evangelista Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí às ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Palavra do Senhor. Amém? Irmãos, é interessante que o versículo 1 do capítulo 10 começa com uma coisa que nos chama a atenção, ou no mínimo nos faz refletir. Observe que começa assim: depois disto. Então abre-nos uma curiosidade. Depois disto o quê? Se você tiver curiosidade de ver os versículos anteriores, mais precisamente o capítulo 9, no versículo 1, você vai ver que Jesus convocou 12, e a esses 12 ele deu o nome de discípulos ou até mesmo apóstolos posteriormente. Então observe, no capítulo 9, no versículo 1, vem essa primeira convocação dos 12. E depois dessa convocação, vem alguns assuntos, como a confissão de Pedro, vem a evidência de que o discípulo de Jesus tem que levar a sua cruz. Ele fala sobre a cura de um jovem possesso e fala mais claramente sobre, nos versículos 57 até o versículo 62, sobre a clara evidência de pôr à prova aqueles que querem segui-lo. Então, diz o texto, versículo 1 do capítulo 10: depois disto, o Senhor designou outros 70. Então, no capítulo 9, versículo 1, designou 12. Só que no capítulo 10, no versículo 1, ele designa mais 70. Mas é uma coisa muito interessante. Alguns dos evangelistas sinóticos, eles falam que eram 70, outros vão citar 72, mas a visão, em geral, é a mesma. Mas o que você precisamos entender é uma coisa interessante. Dos 12, nós temos os nomes. Dos 70, não. Quem eram esses 70? Por que anônimos? Por que o evangelista Lucas e também alguns dos sinóticos omitiram os seus nomes? Não sabemos. Halley, no seu livro, ele fala, no comentário de Lucas, ele fala uma coisa interessante. Ele diz que em Atos capítulo 24,
Aqueles 2 discípulos que descem de Jerusalém, e depois da morte de Jesus, e volta para uma cidade chamada Emaús, na verdade uma aldeia, diz que aqueles 2 faziam parte dos 70. Ele cita o nome Cleopas, o outro é anônimo. Interessante. Mas por que citar apenas o nome de um entre uma multidão de 70? Torna-se uma incógnita. Mas é interessante que dentro dessa visão, o escritor sagrado vem dizendo no versículo 1: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2. Olha a preocupação. Se você olhar lá em Eclesiastes, capítulo 4, ele vai falar, é melhor em serem 2 do que 1, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Muitos têm usado esse texto para essa questão de matrimônio, casamento, mas é interessante isso. É melhor em serem 2 do que 1. E, na verdade, nós sabemos da importância de 2. Depois dessa verdade, ele segue adiante e diz assim, para ir de cidade em cidade onde ele estava para ir. Provavelmente, Jesus teria que passar por aquelas cidades. Era uma prerrogativa de que Jesus estava pedindo que eles precedessem antes da sua chegada. Mas o que nos chama a atenção são os aspectos dessa mensagem, os aspectos dessa visão missionária de Jesus no texto em loco. Observe que o primeiro aspecto, ele é contido de 3 verdades. O primeiro aspecto ele é contido de 3 verdades. Observe que chegamos no versículo 2 e diz assim, ele fez a seguinte advertência. Jesus o chamou e disse, olha, a coisa funciona assim. E vai falar quais são as advertências. Então, na primeira verdade que a gente vê no texto, o primeiro aspecto, é o seguinte, a seara é grande. Olha só, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. No versículo 2, temos 3 verdades que, no mínimo, nos chamam a atenção. A primeira verdade é, a seara é grande. Um aspecto geográfico. Na época não havia a consciência dos 6 continentes que temos hoje. Pense, continente asiático, a Oceania, o americano, ou latino-americano, a Europa. Então, dentro dessa verdade, a gente começa a pensar, a seara, na verdade, é grande. Se nós fôssemos pensar a nível de Vila Velha, quantos mil habitantes há em Vila Velha? 400 mil? 450 mil? Quantos habitantes? Na minha última pesquisa, encontrei 450 mil. Em Cariacica, a cidade aqui próxima, temos 380 mil habitantes. A seara é grande. Quantos municípios nós temos? Então, é grande. E é interessante que a igreja, não só a igreja presbiteriana, mas a igreja, como outras denominações, não estão em todos os municípios. A verdade disso é que o Comipes está tentando chegar nas outras igrejas, nas outras cidades, principalmente ali ao sul da Bahia, ali no sertão, porque nem as igrejas pentecostais têm chegado naquela região. A primeira advertência que o Senhor nos chama a atenção é essa, a seara é grande. Se nós fôssemos pensar a nível de nações, só para os irmãos terem uma ideia, nações que estão vinculadas à ONU passam de 200 nações, 202 nações que estão vinculadas à ONU, mais ou menos. E as nações que não estão? E aqueles povos que não são nações? Como alcançar toda essa multidão? A seara é grande. Só tinham 12 e agora só tinham 70. Mas uma coisa é verdade, se a igreja falhar, toda a estratégia divina falhou. Nós somos o plano A de Deus. Não podemos falhar. A segunda verdade, o segundo aspecto dentro dessa verdade que está contida no versículo 2 é: mas os trabalhadores são poucos. Temos 12 no capítulo 9, a partir do versículo 1, e temos 70 agora a partir do versículo 10, para alcançar toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Como é possível isso? A visão macro de Deus é o mundo. Como falamos aqui em outra ocasião,
em Lausanne, na Suíça, em 1974, um dos maiores congressos de evangelização que já aconteceu. Os líderes estavam preocupados com uma única coisa: o propósito de Deus é o mundo, a metodologia de Deus é a igreja, o tempo de Deus é agora. São poucos os trabalhadores. 70. Mas dentro dessa mesma conotação, como se fosse ainda algo a pensar, vem a terceira verdade. Primeiro, o aspecto geográfico. A seara é grande. Segundo aspecto, humano. Os trabalhadores são poucos. Acompanhe minha linha de raciocínio. Geográfico. A seara é grande. Aspecto humano. Os trabalhadores são poucos. Agora, o aspecto religioso. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ou o aspecto espiritual. Nós precisamos entender isso. Agora, é no mínimo incoerente eu orar ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara e eu mesmo não me prontifique a ser esse trabalhador. Eu mesmo omita os meus filhos, netos, a não fazer parte dessa grande seara. É incoerência, no mínimo incoerência. Então, Jesus chama os discípulos, ali no capítulo 9, versículo 1, agora chama os 70 no capítulo 10, versículo 1, e diz o seguinte: olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e rogai ao Senhor da seara. Corremos o grande risco. Quando nós rogamos ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara, Ele pode nos chamar, pode nos vocacionar, Ele pode nos alistar. E pode também atender o nosso clamor. E pode convocar os nossos filhos, os nossos netos. E aí não sabemos se estamos preparados para isso. Não sei se contei para vocês, mas deveria ter contado. Se não contei, eu conto agora. Quando estávamos nos preparando para ir para a Bolívia, eu e a Gláucia, eu acho que nós tínhamos passado o primeiro ano ou segundo ano na Bolívia, em Puerto Soares, e nós voltamos de férias quando um dos pastores do presbitério centenário foi nos visitar com a sua filhinha. Ela chegou para nós, eles chegaram para nós e disseram: pastor, nós vamos aí te visitar, já que o senhor está de férias aqui em Cariacica, em casa, e eles vieram. No caminho, uma menina disse: pai, ele é missionário? Que coisa boa, eu quero ser missionária quando crescer, pai. Ô filha, que bom, você vai ser missionária, então vou. Quando chegou lá, em casa, a gente conversa vai, conversa vem, ela perguntou assim: pastor, quanto ganha um missionário? Qual é o salário do missionário? Eu disse: filha, nós não temos salário, nós vivemos das ofertas que as igrejas nos enviam. A PMT, por exemplo, nos manda um salário, e seja casado ou solteiro, mas ganhamos apenas um salário, porque entende que é o casal missionário. Ah, só, então não tem salário? Eu disse: não, não tem. Ah, pai, eu não quero ser missionário mais não tem salário? E finalmente ela formou-se em jornalismo e trabalha na TV, eu acho que é na TV Vitória. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Há uma coisa muito interessante. Alguém falou a seguinte expressão: a vida missionária cresce em silêncio e o missionário avança no anonimato. A vida missionária cresce em silêncio e o missionário avança no anonimato. Ou seja, como é que se mede a evolução do trabalho do missionário? Quando nós chegamos em Puerto Soares em 2012, a igreja tinha apenas 11 pessoas. Quando nós saímos há 2 anos atrás, nós deixamos aproximadamente 50 pessoas. Mas, por ser campo missionário e por ser uma área muito inóspita, uma área difícil, nós estamos na zona rural, em Porto Soares, nós estamos numa área que não há indústrias, não há grandes empresas, e o único lugar de sobrevivência lá é você estar na alcadia, que é a prefeitura. Na verdade, a gente chama prefeitura, mas não é prefeitura. A alcadia era como se fosse um setor da prefeitura. Os distritos não têm prefeitura, tem alcadia. Então, na alcadia,
é o único lugar que se pode empregar. E você caminhando nas estradas empoeiradas de Porto Soares, você encontra várias placas. Vende-se gelo. Olha só. Na verdade, a expressão é: vende-se hielo. Ainda se vende gelo. Porque muitas casas não têm, muitas famílias não têm geladeira. Então, para você perceber que para vivenciar a vida missionária, nós precisamos realmente saber que Deus está nos chamando para isso. Agora, nós não precisamos nem devemos estar esperando coisas sobrenaturais. Não devemos esperar sonhos, visões ou revelações, como disse a própria Sophia Miller na sua expressão. Não teve sonhos, visões nem revelação. Li uma ordem e obedeci. Então, esta missionária que trabalhou ali, lá entre os indígenas na Colômbia, ela falava isso muito claramente quando perguntada: como foi o seu chamado? Ela deixou claro: não tive sonhos, visões nem revelação. Li uma ordem e obedeci. E o que nós estamos esperando? É óbvio que nós podemos carregar, descer até o fosso, nós podemos sustentar as cordas e nós também podemos estar à linha de frente. Mas onde nós estamos? Não podemos deixar de estar. Por isso, esse complexo de aspecto aqui no versículo 2 é muito interessante. Ele diz assim: primeiro, a seara é grande, aspecto geográfico. Segundo aspecto, humano, os trabalhadores são poucos. Terceiro aspecto, religioso ou espiritual. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Então, alguns comentaristas falam que Jesus, antes de os enviar, literalmente os aconselha a orar, a entender a importância da missão, não só dos que vai, mas também dos que ficam. Então, ele diz assim, a oração, o próprio Halley, lá no livro de comentário de Romanos, ele diz assim: olha, Jesus começa a convocá-los e a enviá-los com a oração. A oração vai fazer o diferencial na vida daqueles que são enviados. E a gente vai perceber que há uma unção diferenciada sobre aqueles que obedecem à vocação e obedecem ao chamado. No versículo 5 ao versículo 12, a gente vai perceber que há uma unção diferenciada sobre eles. Mas não é de menor valor as advertências que Jesus faz sobre esses homens ungidos que vão fazer essa missão. Continuando, há uma coisa muito interessante que nos chama a atenção também. John Wesley diz uma coisa assim: temos um negócio na terra, salvar almas. John Wesley, nós conhecemos a sua história. Ele foi conhecido como um tição tirado do fogo. Sua casa um dia pegou fogo, e sua família era grande, e ele foi um dos últimos a sair. E ele disse: a minha missão é incendiar o mundo com o Evangelho. Ele fazendo um trocadilho da sua condição de ter sido tirado com vida quando a sua casa foi incendiada. A minha missão é incendiar o mundo com o Evangelho. Mas nós vimos o aspecto geográfico, vimos o aspecto humano, vimos o aspecto religioso ou espiritual. Mas temos também um outro aspecto, que é o aspecto sacrificial. Irmãos, nem todo mundo está propenso, está disposto a seguir ao mandato de Cristo. Observe comigo no capítulo 9, versículo 57, até o versículo 62, antes mesmo de chegarmos no capítulo 10, Jesus já traz uma grande advertência para os seus ouvintes, incluindo os discípulos que ali estavam, tanto os 12 como os 70. E agora observe o que diz no versículo 57 do capítulo 9. Jesus põe à prova os que querem segui-lo. Observe. Indo eles, caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha só que cara disposto, pessoa disposta, digno de palmas, né? De salvas essa pessoa. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está dizendo assim, em outras palavras:
Olha, Herodes, ele tem palácio. As raposas é um símbolo que Jesus está usando aqui em relação aos idumeus, que eram o povo da onde o próprio Herodes veio. Aí ele diz assim, as raposas, para não dizer claramente Herodes, ou imperador, ou rei, ele diz assim, as raposas têm seus covis. Ou seja, o rei, ele tem onde ficar. Mas vocês estão dispostos a seguir um rei sem reino? Olha só que coisa, você está disposto a seguir um rei sem... Em outras palavras, ele está dizendo isso, porque ele dizia nos seus sermões, no seu discurso, o meu reino não é deste mundo, como daqui eu não sou. Aí agora você chega e diz, olha, eu quero te seguir. Aí Jesus diz, olha, tem um detalhe aí. Eu não posso prometer nada para vocês aqui, porque o meu reino é deste mundo. Vocês estão dispostos a seguir esse rei sem reino? Sem glamour? Sem tapinhas nas costas? Sem luxúria? Vocês estão dispostos? Ou você está disposto? Aí vem o versículo 58. Mas Jesus lhe respondeu, as esposas têm os covis, as aves do céu os ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele nasce em Nazaré, vai para Galiléia, depois está morando em Cafarnaum. Você vê Marcos capítulo 2, que diz lá que Jesus estava em casa, lá quando acontece aquele episódio da cura do paralítico que desceram pelo telhado. O escritor lá diz claramente que Jesus estava em casa. Jesus estava morando em Cafarnaum. Jesus passava de cidade em cidade, em aldeia. Ele ia lá para Betânia, ficava na casa de Lázaro com Maria e com a própria irmã Marta. Ele agora está deixando claramente, vocês estão dispostos a seguir um rei sem reino? Ele diz agora no versículo seguinte, versículo 59. A outro disse Jesus, segue-me. Ele, porém, respondeu, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Olha, observe que a ideia não é para um lazer, a ideia não é para uma vida de isolamento, mas é para uma vida de evangelização. Pregar o evangelho é sair. Mas o que está em voga aqui é uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Em outras palavras, isso é uma recusa. Porque no Oriente Antigo havia umas coisas que talvez não sejam da nossa cultura. No Oriente Antigo, os filhos não saíam de casa antes da morte dos pais. Por isso foi um absurdo no contexto cultural, quando o filho pródigo ou o filho mais novo chega para o pai e diz assim, pai, dá-me parte daquilo que me cabe, porque eu quero seguir minha vida. Nas entrelinhas, aquele jovem estava dizendo para o seu pai, eu quero que o senhor morra, porque a única condição que o filho tem para conseguir uma herança é quando os pais morrem. E se o pai está vivo, ou os pais estão vivos, o filho diz assim, pai, dá-me a parte que me cabe, dá-me minha herança, ele está dizendo, não estou nem ligando para você, eu quero que o senhor morra, se exploda. Aí o que é que o pai faz? O pai segue, permite. Mas para a comunidade, isso era um abuso. A comunidade da época provavelmente falou cobras e largatos para aquele pai, como que diz assim, dá uma surra nesse menino, rapaz. Dá um sabão nesse menino, está dando mole para esse garoto, por quê? Porque foi um absurdo. Mas a realidade aqui no contexto que nós estamos vendo é justamente essa. O rapaz, para justificar, ele está dizendo assim, deixa eu primeiro sepultar o meu pai. Não é que o pai tinha acabado de falecer ou estava tendo o velório do seu pai. Ele está dizendo o seguinte, deixa eu ficar em casa até os meus pais ou o meu pai morrer. Era uma recusa. Dando uma de bonzinho. Você lembra daquele jovem rico que chegou para Jesus e disse assim, Senhor, eu queria te seguir. Ele disse, pois bem. Sabe os mandamentos? Ele disse, sim. Aí cita os mandamentos só morais. Só os princípios morais. Aí Jesus disse, muito bem, parabéns. Agora vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Na verdade, Jesus não estava dizendo, pega o que você tem e dá aos pobres. Jesus estava dizendo assim, você tem condições
de renunciar à sua herança? Você tem condições de não colocar o seu coração nas riquezas? É isso que Jesus estava dizendo. Jesus não estava dizendo para mim nem para aquele jovem, dizer assim: olha, sai por aí, dá uma de Silvio Santos, quem quer dinheiro, e sair por aí distribuindo. Não era isso que ele estava fazendo. Porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E Jesus sabia disso. Como homem, como Deus, ele sabia dessas coisas. Então, quando eu e você, eu encontrei muitas vezes, quando vinha pregar em várias igrejas, não só aqui, em outros lugares, quando algumas pessoas, eu falava sobre o estar na linha de frente, aí no final dos cultos, a maioria das pessoas, a maioria até pessoas casadas, chegava para mim: ah, pastor, não vejo a hora de me aposentar para fazer missões, para poder ir ao campo. Aí o ano foi passando, e eu passei 12 anos na obra missionária. Aí depois eu encontrei essas pessoas, ou algumas delas. Eu digo: aí, irmã, tudo bem? Tudo bem. E aí já aposentou, graças a Deus. Faz 5 anos que já aposentei. Eu disse: que bênção, irmã. E aí, vamos fazer missões? Vamos conhecer o campo missionário de Porto Soares? É muito longe, Deus me livre. Eu disse: irmã, a senhora não lembra não que a senhora me falou que estava pedindo a Deus para se aposentar, para poder um dia ser missionário ou conhecer os campos missionários? Não, pastor, eu quero fazer missões aqui. Aqui também pode, aqui está precisando. Eu digo: é verdade, irmão. Está precisando. Então, observe, irmãos. Aí chega no versículo 60, e ainda do capítulo 9, tem assim: mas Jesus insistiu: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Quando Jesus fala os mortos, está falando dos mortos espirituais, não é morte física, porque o pai daquele menino não estava morto, ou daquele jovem. E chegamos no 61, outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixe-me primeiro despedir do de casa. Mas Jesus replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Essa última verdade é a mesma verdade do segundo, quando diz assim: deixa eu sepultar os meus pais. É a mesma recusa. Ele está dizendo a mesma coisa. Porque qual pai ou qual família no Oriente Antigo que o filho ia pedir para sair, para seguir um rei sem reino, sem a esperança, e iria? Os pais não iam permitir. E era contra a cultura que, na verdade, os filhos saíssem em desobediência. Já era uma prerrogativa negativa sair de casa para pregar o evangelho, para seguir a Jesus, contra a vontade dos pais, ou contra a bênção dos pais. Então, diante disso, tem o quarto aspecto que eu quero tratar com vocês, que é a partir do versículo 3, que é o aspecto sacrificial do capítulo 10. Olhando para o capítulo 10, depois desse tripartite, né? O aspecto geográfico, o aspecto humano e o aspecto religioso ou espiritual, chegamos no capítulo 3. Aí vem o imperativo: ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Aspecto sacrificial. Irmãos, a missão não é turismo. Ou você faz turismo ou você faz missão. Há uma linha muito tênue. E precisamos de discernimento para entendermos se estamos dispostos a vivermos esse aspecto sacrificial. Observe que ele diz assim, e segue no versículo 4: ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos, não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Sabe o que está acontecendo aqui? Jesus está dizendo assim: a obra missionária, entenda uma coisa, não é missões, não é piquenique, não é turismo. É missões, não é turismo, não é piquenique. A obra missionária não é piquenique. Eles precisavam ouvir isso. Muitos missionários foram para o campo missionário, não deram certo, porque não entenderam essa verdade. Imagine, irmãos, isso em sala de aula. É óbvio que quando nós estamos fazendo alguns cursos, principalmente nessa visão missionária, aí o professor às vezes pergunta aos alunos que ali estão para fazer o CFM, curso de formação missionária, que é o curso que a PMT oferece por 1 ano. E isso é muito importante que você saiba. Se já é pastor, ele só precisa fazer o curso de plantação de igreja lá no IBEL, lá em Patrocínio, por 20 dias.
Se ele já é pastor e tem o curso do IBEL, plantador de igreja, então ele só precisa fazer o CFM, curso de formação missionária, que é de 1 ano. 15 dias ele precisa estar em São Paulo, ou no caso, em Recife, para fazer este curso. Terminado a prática, a teoria, ele precisa fazer um estágio prático em um país, a princípio aqui na América Latina. Nós mesmo, quando estávamos na Bolívia, recebemos várias caravanas de missionários que estavam se preparando para o campo. Por isso, quando nós olhamos aquele quadro de missionários ali da APMT, muitos daqueles ali passaram por nós lá em Puerto Suárez. E uma coisa interessante, na sala de aula, algumas vezes, ou na capacitação, a professora perguntava assim: ô você, fulano, você tem chamado para onde? Eu tenho chamado para Holanda. E você? Para os Estados Unidos. Você? Para a Suécia. E você? Só para lugar fantástico. Aí Deus não chamou ninguém para Venezuela? Aí o pessoal baixava a cabeça. Deus não chamou ninguém para Bolívia? O pessoal, poxa, Deus agora está muito europeu, hein? Deus só chamava o pessoal, a maioria das pessoas só queriam ir para a Europa. França. Acontecem umas coisas muito interessantes. Os pastores que eu convivi, que pastoreavam igrejas grandes, esses pastores nunca foram chamados para igrejas pequenas ou para países pobres. Foram chamados para a França, foram chamados para Portugal, Holanda. E aqueles pastores que eram pastores auxiliares ou acabou de formar, Deus chamou para Bolívia, chamou para Concepción em Paraguai, chamou para Colômbia, chamou para Medellín, lá na Colômbia. Temos que ter muito cuidado, por isso essa advertência: ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Parece nada confortante, né? Essa advertência ou esse chamado. Imagine uma grande das empresas aqui que nós temos na região, vamos chamar a ArcelorMittal, diz assim: olha, precisa-se de jovem que tenham no mínimo 2º grau completo, bonito, forte, disposto a aprender, e nós queremos colocar você na boca da fornalha, tá? Porque nós temos lá um forno que de vez em quando ele solta ácido em uma temperatura assim, de vez em quando está morrendo 2, 3, e nós precisamos refazer esse contingente. Então, por favor, inscrições abertas, salário de R$10.000. E, olha, quem é que está disposto a se candidatar nisso? Nada convincente. Então, quem é que vai se prontificar a ir para uma missão com essas advertências? Eis que eu vos chamo ou vos envio como cordeiros para o meio de lobo. Provavelmente alguns deles deram para trás. E é de se esperar. Uma pessoa em sua plena consciência vai dizer assim: peraí, que doideira é essa? O que é que eu estou fazendo? Eu posso servir ao Senhor aqui na Judéia ou em Samaria. Não preciso ir lá para os confins da terra. Eu não preciso ser como João, ser jogado lá na ilha de Patmos. Mas era necessário. Sabe por quê? Porque a igreja ela precisa ser uma oficina de cristãos ativos e não um dormitório de indolentes. Precisa ser uma oficina de cristãos ativos, aqueles que reconhecem o risco e estão dispostos a pagarem e a viverem esse risco. Então, observe, esse aspecto, ele é sacrificial, ele também é renunciativo. Ele diz: olha, não deve levar bolsa, alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso é muito interessante, essa expressão, e a ninguém saudeis pelo caminho. Na nossa cultura, se você passa por alguém em um lado da rua, e você... Imagine que eu estou caminhando lá na praia de Itaparica, por exemplo, e encontro o reverendo lá tomando banho de sol. Aí eu passo lá, eu não preciso de tanto sol assim, ele um pouco mais, né? Aí eu passo lá e encontro o pastor. Pastor, como está? Oi, Geraldo, vem cá, vamos bater um papo. Isso é normal, é uma saudação, mas a gente bate um papo ali 2 minutos, 3 e casca a mula, não é assim? Mas lá no Oriente Antigo não é assim, ou não era assim. Por isso, quando Jesus diz assim: a ninguém saudeis pelo caminho, não é que ele está negando essa saudação.
A saudação no Oriente Antigo era você chegar na casa da pessoa, comer, dormir, pernoitar, sair no outro dia e às vezes mais de um dia ficar na casa da pessoa. Lembre-se, por favor, em Lucas capítulo 24. Jesus morreu, ressuscitou, mas ainda não apareceu a esses dois cidadãos chamados Cleopas e o anônimo, do lado de Lucas 24, a partir do versículo 13. Lá no versículo 30, mais ou menos, de Lucas 24, diz que Jesus fez menção de ir adiante, seguir o seu caminho. Mas Jesus sabia tudo o que ia acontecer e Jesus não vai adiante. Jesus, ao chegar na aldeia, na entrada da aldeia, os discípulos, aqueles dois homens, dizem assim: nós vamos ficar aqui. E Jesus faz sinal de que vai embora, vai seguir viagem. Aí eles insistem para que Jesus fique. Diz assim: fica conosco. Será que a gente consegue? Bota aí versículo 29, por favor. Voltando só mais um versículo, observe. Quando se aproximavam da aldeia, para onde ele fez menção de passar adiante, ele, Jesus, fez menção de que ia adiante. Eles chegaram em Emaús, 29. Mas eles o constrangeram. Sabe o que é constranger? É dizer assim: Pedro, cara, você vai viajar agora nessa escuridão, fica aqui, cara, por favor. Se você nos considera, se você nos respeita, fica aqui, cara. Não, eu preciso chegar lá amanhã. Cara, a gente dá toda a provisão necessária, mas não faz isso não, cara. Fica com a gente. Fala tanta coisa que você acaba, tá bom, vou ficar. Constrangeram Jesus a ficar, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. Olha, Jesus ia pernoitar, ia jantar, ia pernoitar, provavelmente só ia seguir no dia seguinte. Aí diz, e aconteceu que quando estavam à mesa, aí vem o grande show do texto, né? Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhe deu, e então lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Esse texto é muito, muito fantástico. Se você tiver a preocupação depois de estudar Lucas 24, do versículo 13 até o 30, você vai ver como é fantástico. Ensina muitas coisas, inclusive a importância de nós orarmos antes das refeições. Renunciativo. Ele diz assim: não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Nós vimos aspecto geográfico, vimos o aspecto humano, vimos o aspecto religioso ou espiritual, vimos o aspecto sacrificial, versículo 3, no versículo 4 o aspecto renunciativo, e agora no versículo 5 ao versículo 12 é o aspecto escatológico. E assim eu finalizo a minha fala com esse aspecto. O último aspecto, do versículo 5 ao versículo 12, é o aspecto escatológico. Observe o que diz o versículo 5. Ao entrares numa casa, dizei antes que tudo: paz seja nesta casa. Isso é uma sentença, irmãos. Quando você chega numa casa e diz: paz seja nesta casa, se ali não tiver um filho da paz, ele vai ficar nervoso, zangado. Quando você chega numa casa e você diz assim: paz do Senhor, ou paz seja nesta casa, se alguém não comunga com o mesmo pensamento, fica zangado. Como se ele pode até pensar, ainda que não expresse. Nós já tínhamos paz antes dele chegar. Antes de você chegar, nós já tínhamos paz. Mas observe que esse aspecto ele vai muito mais adiante, quando ele diz no versículo 6, se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Ou seja, haverá comunhão. E Jesus está divertindo: olha, vai chegar ocasiões ou momentos em que você vai dar a paz, você vai oferecer o pão, você vai oferecer o peixe, vai oferecer uma boa mensagem, mas as pessoas não vão aceitar. Então, até emocionalmente você precisa estar preparado, não só espiritualmente, mas emocionalmente também. E esse aspecto escatológico ele vai tomando uma dimensão maior. E observe no versículo 7, ele diz assim: permanecei na mesma casa, comendo, bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver. Anuncia-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Aí agora
vai mudar. Quando vós, porém, entrardes numa casa e não vos receberem, aí muda todo o sentido. Agora, esse aspecto escatológico vai tomar uma dimensão maior. Escatologia, ou escatos, uma palavra do original grego que quer dizer os fins de alguma coisa. Escatologia, na doutrina, na teologia, quer dizer a doutrina das últimas coisas, ou a volta de Cristo, ou simplesmente as escolas do Apocalipse, aquilo que você quer interpretar como o fim das últimas coisas. Mas aqui é tão interessante que os discípulos jamais imaginariam que eles teriam esta unção. Os discípulos, eu quero me referir a esses 70, eles jamais se referiam que teriam esta unção a ponto de, primeira verdade, versículo 9, curar os enfermos que nela houver. Há ou havia uma unção diferenciada sobre esses homens. Havia uma unção diferenciada. A unção ou o poder para curar os enfermos. Então, além de levar a palavra de esperança, uma palavra de salvação, levaria também cura ou alívio físico. Vai mais adiante quando chega no versículo 10 e diz assim: quando, porém, entrares numa cidade e não vos receberem, saí nas ruas e clamai. A palavra de condenação sobre aquele lugar. Aí Jesus chama à tona Gênesis 18 e 19, o exemplo de que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Observe que é um aspecto escatológico, porque é o fim. É a ideia de condenação eterna. E agora ele está dizendo assim, olha, assim como aconteceu para Gomorra, versículo 12, haverá para esta cidade que vos rejeitarem maior rigor. Imagine, irmão, se choveu fogo e enxofre naquelas cidades, qual seria o maior rigor para as cidades ou pessoas que rejeitassem a palavra de salvação? Condenação eterna é maior do que ser queimado com enxofre ardente. Um aspecto escatológico. Quem rejeita ao enviado de Jesus, rejeita Jesus. Quem rejeita a palavra de Jesus, rejeita o próprio Jesus. Quem rejeita a palavra de Cristo, rejeita o próprio Cristo, e a condenação está sobre ele. E nesse aspecto escatológico ele diz assim: até o pó da vossa cidade que se pegou aos pés, sacudi contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para esta cidade ou aquela cidade que vos rejeitar. Há uma unção diferenciada sobre o pastor, sobre o missionário, sobre o obreiro, sobre o evangelista, sobre aqueles que estão fazendo a missão. Rejeitar a convocação é rejeitar o Senhor da missão. Rejeitar o ir é rejeitar a unção que poderia estar sobre você. Deixar de ir é deixar de receber. Jesus advertiu os seus discípulos há 2000 anos atrás. E o Espírito Santo continua nos advertindo hoje. Dentro desses aspectos, aspecto geográfico, a seara é grande. Aspecto humano, os trabalhadores são poucos. Aspecto espiritual, rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aspecto sacrificial, não leveis bolsa, ou ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobo. Não levei bolsa, não levei alfoge, renunciativo. E o escatológico, que é uma unção diferenciada. Sacudi o pó que se apegou aos vossos pés, porque no dia do juízo haverá menos rigor para Gomorra do que para essas cidades que vos rejeitam. Porque quem rejeita esta mensagem, rejeita aquele que é o Senhor da mensagem. Aquele que rejeita o Senhor do Evangelho, aquele que rejeita o Evangelho, rejeita o Senhor do Evangelho. Por isso, irmãos, fica aí a advertência para mim e para você. Fica aí a mensagem de que eu e você precisamos entender
que fomos chamados para, ou como cordeiros no meio de lobos. Nem sempre seremos bem recebidos. E se a unção, e com certeza está sobre nós, sacudamos o pó que se apegou a nossos pés. E no dia do juízo, haverá um rigor tão grande que essas pessoas ficarão sobremodo espantados com o que há de acontecer. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e também daqueles que hão de ouvir a nossa mensagem, que é a mensagem de salvação. E Paulo já falava em Romanos 1,16: eis que não me envergonho do Evangelho, porque você, querendo ou não, é o poder de Deus, não para a prosperidade, não para a riqueza, mas o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, tanto do judeu como do grego.